significa eu amaldiçoo você. Você pode pegar ali na estante do saber, para você levar a examinar, pesquisar, né, sobre isso aqui. Vamos abrir em 1 João capítulo 1, verso 9. Agradecendo a Deus, a todos os irmãos que trabalharam, serviram, cantaram. Privilégio para nós servir a Jesus. Se os nossos governantes soubessem o que significa a palavra servir, o nosso país seria diferente. Porque Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate para nós. Capítulo 1 de 1 João, verso 9. Diz assim o texto: se confessarmos, a palavra, o verbo confessar vem da linguagem jurídica, do mundo jurídico. Se homologarmos, se concordarmos com o Senhor acerca dos nossos pecados, que somos pecadores, Ele é fiel e justo, dos atributos morais de Deus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se concordarmos com Ele que somos pecadores, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Senhor, por tua preciosa palavra. Obrigado por tudo que experimentamos até aqui. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesta noite. Cada pessoa é especial para ti. Cada pessoa é uma pessoa. Nós somos diferentes, mas em ti nós somos um. Nós te agradecemos esse mosaico brasileiro, este povo miscigenado. Te agradecemos porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós essa noite. Visita o enfermo, o encarcerado, o órfão, a viúva. Visita o maltrapilho, o andarilho. E que nós sejamos os braços de Jesus, seus pés, seus olhos. Sejamos instrumentos dele para abençoar pessoas. Em nome de Jesus. Meus irmãos, ontem eu fui pregar na igreja do Pastor Malsócio, nos seus 33 anos, quando o GC está deixando a igreja, estava esse tempo, 33 anos, e eu estava sugerindo aos irmãos que eles todos os dias fizessem coisas boas, no mínimo 3 ações propositivas. Atravessar uma idosa na rua, visitar um asilo, levar uma cesta básica para uma família, orar por pessoas não crentes, comprar um material escolar para uma criança muito pobre, enfim, cada dia entregar folhetos, comprar um livro e dar de presente, uma Bíblia e dar de presente. Imagine os irmãos se todos os membros dessa igreja, todos os dias, fizessem no mínimo 3 coisas para abençoar pessoas. Os irmãos não imaginam o impacto que seria a partir da nossa realidade aqui. Mas hoje eu quero falar sobre o perdão divino, na segunda mensagem desse tema, porque é uma área muito sensível às nossas vidas. Porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano é perdoar o seu próximo quando ele é ofendido. Mas quando a gente pensa no perdão de Deus,
quando nós experimentamos o perdão de Deus, não é difícil para nós perdoar os que nos ofendem, bendizer os que nos maldizem, orar pelos que nos perseguem, orarmos pelos que nos perseguem. Não é difícil não, porque nós fazemos isso com o amor de Deus que foi revelado em Cristo. Então, quando nós conhecemos na experiência o perdão de Deus em Cristo, nós não temos problema de relacionamento, nós não causamos dificuldades para as pessoas, nós não somos complicadores, nós somos facilitadores. Nós não somos pessoas complicadas, nós somos pessoas descomplicadas. Nós não somos pessoas burocratizadas, somos pessoas desburocratizadas. Porque nós conhecemos o perdão de Deus em Cristo. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele tem autoridade para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça ou iniquidade. Porque Ele derramou seu sangue por nós. E nós temos o perdão de Deus em Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse. Jesus é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e é o ômega, a última letra, o princípio e o fim. Ele é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. E quando nós estamos em Cristo, nós olhamos para o passado com gratidão a Deus, vivemos o presente sem ansiedade e olhamos para o futuro com esperança. E uma pessoa que olha o passado com gratidão, vive o presente sem ansiedade, olha para o futuro com esperança, essa pessoa vive uma liberdade que só Cristo dá. Ela não está presa, acorrentada aos princípios desse mundo, ao sistema que está posto aí, mas ela está livre em Cristo. Saber que Deus nos buscou em Cristo faz toda a diferença. Estava dizendo com uma pessoa hoje que sobre o pai do filho pródigo, se o pai fosse dar o que o filho pródigo merecia, primeira coisa, ele não receberia o seu filho em casa, porque foi um filho muito ingrato, desobediente, rebelde. Essa é a nossa história em relação a Deus. Deu as costas para o pai, foi viver no mundo a sua própria vida. Eu sou dono da minha vida. Na arrogância das suas entranhas, ele foi para o mundo e quebrou a cara, desculpa a expressão. E quando ele quebrou a cara, só havia uma pessoa que podia consertar a cara dele, o pai. E o pai o recebeu com amor. O amor do pai o atraiu. E quando ele estava lá sofrendo, ele pensou: eu irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Põe-me como um dos teus jornaleiros, um dos teus trabalhadores. Porque como um dos teus trabalhadores, eu vou ter uma vida muito melhor do que eu agora estou aqui, uma vida de maltrapilho. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos e amigos é: qual é o impacto do perdão de Deus em nossas vidas? Será que é um impacto positivo, que nos leva a perdoar os que nos ofendem, que nos leva a viver bem com as pessoas? Ou simplesmente nós não queremos esse perdão de Deus, e aí há um outro impacto negativo, e os nossos relacionamentos se tornam conflituosos, dificultosos, problemáticos, pesados e muitas vezes insuportáveis. Sabe por que maridos se separam de mulheres? Porque há ruptura em casamento, porque não há perdão, porque não há diálogo, não há amor, não há compreensão,
não há afetividade, tudo porque não entende o perdão de Deus. Mas o perdão divino passa pelo cumprimento de uma promessa. Em Gênesis 3,15 diz que a semente da mulher, aquele que havia de nascer da semente da mulher, haveria de esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo nasceu de uma mulher, e ele derrotou Satanás na cruz, e disse lá da cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em Jesus nós vemos o cumprimento daquilo que foi prometido a Abraão, quando Deus mandou que ele sacrificasse seu próprio filho, e apareceu lá um cordeiro preso e o seu chifre no arbusto, e aquele cordeiro foi sacrificado, representando o Cristo que haveria de dar a sua vida por nós. Moisés falou do profeta que haveria de se manifestar no mundo, lá em Deuteronômio 18. Também vemos isso em Isaías, que mais profetizou acerca de Cristo. Falou onde Jesus haveria de nascer, Belém, Efrata, lá em capítulo 7, verso 14. Lá no capítulo 9, verso 6, ele diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Lá em Isaías 53, ele fala do sofrimento do Messias, que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, as carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu gosto desse texto quando faço visitas hospitalares, Isaías 53, 4 e 5. Mas há outro texto interessante que o Senhor promete a Isaías no capítulo 31, verso 34. Isaías 31, 34, ele diz assim a palavra de Deus: e não ensinarão mais cada um a seu próximo. Vou começar no 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor: porei minha lei na sua mente, escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 34. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta promessa está em Cristo. O Senhor Jesus consumou todos os sacrifícios transitórios. E lá em Hebreus capítulo 7, verso 27, o escritor aos Hebreus, não sabemos se foi Barnabé, Paulo, Apolo, sabemos que foi o Espírito Santo que inspirou. E lá em Hebreus capítulo 7, 27, diz assim, a partir do verso 26: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, se referindo a Jesus, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Porque todos os sacrifícios transitórios apontaram para o sacrifício eterno de Cristo, a promessa a ser cumprida. Uma vez ouvi um pregador dizer que antes da doença veio o remédio. Antes da doença, o Senhor providenciou o remédio. Antes da enfermidade, Ele já providenciou. Alguém pergunta assim para você: Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus criou o homem?
daria a seguinte resposta: Deus fez o remédio antes. Ele sabia. Mas foi propósito dele criar o homem, mesmo sabendo que o homem pecaria. O perdão divino traz a paz ao nosso coração. Tem muita gente quieta, sem paz no coração, que anda pelas igrejas, o coração inquieto, ansioso por causa do pecado. Uma pessoa que vive ansiosa, inquieta, preocupada, insegura, tem pecado dominando a sua vida. Mas o coração inquieto e ansioso por causa do pecado é transformado pela obra de Cristo na cruz em um coração que tem paz, harmonia, mansidão e humildade. Uma pessoa que está livre em Cristo, ela confia na suficiência de Cristo. O Senhor Jesus Cristo cancelou o escrito da dívida que era para nós, cravando na cruz, conforme está em Colossenses 2,14. Eu fico pensando, se o irmão Odom estivesse devendo R$1 milhão, todos os seus bens confiscados, um amigo seu chegasse e dissesse: olha, eu soube que você está devendo R$1 milhão e seus bens foram confiscados, sua casa. E o Odom: é verdade. E chega um amigo e diz: Odom, eu vou pagar a sua dívida. Odom andava pesado, cabisbaixo, chorando, porque foi uma dívida em que ele não teve intenção de lograr ninguém. Ele tentou um negócio. A gente fracassa, a gente erra. Eu conheço histórias de empresários que fracassaram várias vezes e se tornaram bem-sucedidos. E aí o amigo do Odom chega: Odom, eu vou te dar R$1 milhão, você vai pagar essa dívida, vai quitar, e seus bens serão desbloqueados. Certamente não é do petrolão, esse seu amigo. Eu imagino como você se sentiria leve, se sentiria feliz e seria extremamente grato àquele amigo que pagou a sua dívida. Você nunca mais esqueceria o que ele fez por você. Mas vamos supor que alguém lhe devesse R$1.000 e você processasse e tirasse a geladeira da casa daquela pessoa, tirasse a televisão de 40 polegadas, e o seu amigo lhe deu R$1 milhão, soubesse disso. Pois essa é a nossa verdade. Nós somos perdoados por um tão grande pecado, mas não sabemos perdoar as pessoas que nos ofendem com tão pouco. Todos os nossos esforços são nada em relação ao perdão que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele diz: justificados, pois, vocês têm paz comigo por meio de Jesus Cristo. Em capítulo 8, verso 1 diz: agora, porém, uma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não precisamos mais nos preocupar com a nossa posição diante de Deus. Em Cristo não fazemos nada para merecer o perdão. Ele é um dom que Deus dá a qualquer um que o aceite. Quantas vezes você e eu julgamos as pessoas?
Quantas vezes você e eu somos implacáveis em relação aos defeitos dos outros e não olhamos para o nosso nariz, não olhamos para a nossa vida? Nós temos uma capacidade incrível de olhar os erros dos outros, mas não temos capacidade de olhar os nossos próprios erros e pedir misericórdia a Deus. Ainda não entendemos o perdão de Deus. Mas o perdão divino precisa ser recebido. Todos os nossos esforços, repito, não são capazes ou são nada para receber perdão. Você pode fazer todo tipo de trabalho para tentar alcançar o perdão de Deus, mas se não for por meio de Cristo, você não recebe esse perdão. Não compramos perdão. Ele já foi realizado na cruz. Jesus pagou com a sua própria vida. Você não precisa pagar nada, é só crer. É graça de Deus, favor imerecido. Mas o principal obstáculo para recebermos o perdão é a nossa indisposição para aceitar a oferta de Deus tal como é. Vocês querem ver uma coisa? Eu dou um presente para o André. Dou um caminhão para ele, Volvo, último tipo, uma carreta. Tenho dinheiro, eu vou dar ao André esse caminhão. Sou amigo dele, vou investir nele. Enquanto o André não puder me dar um presente, pode ser de menor valor ou de maior valor, ele não vai sossegar, porque essa é a nossa natureza. Nós não sabemos receber presente, nós queremos sempre devolver, porque não queremos ficar por baixo. Mas quando nós recebemos um presente, nós somos capazes, da parte de Deus, de agradecermos esse presente. E esse presente causa em nós não uma capacidade simples de devolver para a pessoa um presente igual ou melhor, ou inferior. Mas esse presente nos ensina também a presentearmos as pessoas. Porque o presente da salvação em mim, em você, ou para mim, para você, nos leva, esse perdão maravilhoso que nós recebemos, nos leva a falar desse perdão e a levar esse perdão para as pessoas. Agora, quando nós não fazemos isso, nós somos egoístas, só pensamos em nós. O egoísta adora a si mesmo, tudo que é e faz, e só pensa em si. É um ensimesmado e uma ensimesmada da vida. Mas a incredulidade em relação à obra de Cristo é um grande obstáculo à ação de Deus para nos perdoar. Um dos piores pecados é o homem não crer no que Cristo fez na cruz. Deus já nos perdoou em Cristo, basta a confissão e o arrependimento. Mas nós temos nesse espectro do perdão divino a promessa e o caminho. John Wesley, teólogo metodista, o Charles, que era o Carlos, era o irmão, o John era teólogo. A mãe deles era maravilhosa, Susan Wesley. Teve, acho que, 17 filhos. Mas os mais notáveis eram o John e o Charles, que impressionaram toda a Inglaterra. A Inglaterra nunca mais foi a mesma depois de esses homens e o nosso irmão querido, nossos dois irmãos, o Wilberforce e o Spurgeon. Mas John Wesley, teólogo do século XVIII, fundador do metodismo, ele viveu como cristão 35 anos antes de aceitar o perdão de Deus. Era um pastor ordenado há 13 anos e pregava o evangelho com Casimiro a incontáveis pessoas antes que ele mesmo viesse a crer na mensagem. Seu amigo Peter Border disse: prega a fé até que eu o tenhas. Prega a fé até que eu o tenhas. Certa noite, algumas semanas depois, John Wesley deixou que a mensagem do perdão penetrasse em sua alma, em suas entranhas,
em seu diário, esses homens que eram vultos no passado, eles tinham diários, homens que marcaram a história. Em seu diário escreve a seguinte experiência, abre aspas: à noite fui relutantemente a uma sociedade na rua Aldersgate, em Londres, onde alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Eu dei esse prefácio aos meus alunos de hermenêutica para que eles pudessem ler. Às 8:45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus operara no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Por isso que o metodista tem coração aquecido. No congresso que eles têm, coração aquecido. Não sei se vocês já ouviram isso. Surgiu daí. Senti que realmente confiava em Cristo, somente em Cristo, para a minha salvação, e foi-me dada uma segurança de que Ele tinha removido os meus pecados, até mesmo salvando-me da lei do pecado e da morte. Fecha aspas. Ele era um pastor, mas ainda não cria. Tem muita gente assim nas igrejas. A confissão é o meio da graça, meus amigos e meus irmãos. Somente a morte de Cristo substitutivo é a base para o nosso perdão. Deus nos perdoa em Cristo. Eu disse para alguém hoje: você pensa que você é alguma coisa e eu sou alguma coisa? Nós somos o que somos pela graça de Deus. Você pensa que Deus precisa, olha assim mesmo, olhando dentro dos olhos, você pensa que Deus precisa do seu favor e do meu? Não. Você está aqui pela graça de Deus e vive respirando pela graça de Deus e trabalha pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e mais nada. A hora que o Pai disser isso, você irá pagando. Porque se você e eu não temos poder sobre respirar e deixar de respirar, a gente precisa refletir. Nós não merecemos o perdão. Eu não confesso para obter o perdão, mas eu confesso porque já fui perdoado lá na cruz. O perdão já foi liberado, mas eu preciso confessar. A obra da cruz foi consumada. Quando Jesus disse lá, está consumado, ele usou uma palavra grega que quer dizer, está tudo completado, não precisa fazer mais nada, não precisa de ajudazinha humana, não precisa de misticismo, não precisa de emoções, o que precisa é de fé no que eu fiz. Porque o justo viverá pela fé. Confessar é um privilégio, não um dever enfadonho, diz John Bryan Smith. Ela é uma atividade pela qual convidamos Deus a começar a operar em nós daquilo que estava nos destruindo. É mais uma tentativa para nos livrar do passado, muitos dizem, do que um meio de viver em união com Deus. Mas quando nos descobrimos olhando não tanto para o nosso pecado, mas para o próprio Deus, chegamos lá. Lembra o que o amigo de Lutero disse para ele? Vocês lembram? Stalkins, o que ele disse? Lutero, pare de olhar para os seus pecados e olhe para Cristo. Porque se você olhar para Cristo, Cristo vai dar a dimensão dos seus pecados e vai dar a graça do perdão pelo seu sangue na cruz, pela sua ressurreição. Mas somos perdoados para focar a vida. Bom, Casimiro está fazendo anos hoje, 50 anos. Eita, diabo maravilhoso. Esse homem não tem problema para ninguém. Manso.
manso, amoroso, não é capaz de matar uma formiga, só que corta as plantas dele. No Casimiro, a gente tem que ser grato a Deus pela vida que Deus nos dá. E somos graças a Deus pela sua vida, né? Nós somos perdoados para fundar a vida. Ao passar por uma ponte ou uma estreita, qual é a nossa tendência? Passarmos de bicicleta por uma ponte estreita é olhar para um dos dois lados. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, qual foram as duas coisas que quem estava lhe ensinando disse? E você tinha que olhar para frente e você ia cair. Eu sei andar de bicicleta. Dona Eliane andou na minha garupa lá na Pavuna, no Rio de Janeiro. A gente ia de bicicleta para a igreja. Nós éramos namorados. Um dia eu prendi o pé dela lá. Ela que prendeu o pé, não fui eu. Então, quando a gente anda de bicicleta, vai passar por um precipício, a gente não olha para os lados, nós olhamos para frente. Tem muita gente olhando para os lados, tem muita gente medrosa. Nós temos a tendência dessa pinguela, a gente olhar para os lados, para as bordas de um precipício, mas se olharmos para frente de maneira firme, conseguiremos passar aquela pinguela sem medo. Deus nos concede perdão segundo os seus próprios termos, não exigindo nada de nós, exceto que o recebamos. Isso faz que nos concentremos na vida que Jesus trouxe para nós. Eu gosto muito daquela expressão, uso sempre nas minhas abordagens evangelísticas, aquela palavra de Jesus: o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu soube de um caso em São Paulo que o rapaz, os caras chegaram e o rapaz parece que estava saindo da garagem da casa deles. Você tem que ter muito cuidado quando sair da garagem, tem que olhar bem, né? Ele saiu, os caras chegaram e o renderam. Ele não esboçou nenhuma reação, mesmo assim levou um tiro e morreu. Porque o ladrão, ele vem senão a matar, a roubar e destruir. É isso que Satanás vem fazer. Mas disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida com significado, vida com propósito, vida frutífera, vida fecunda, não vida estéril, inócua. Nós temos que focar a vida. Há muita gente embaraçada. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos deixar todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos assedia, e todo o peso, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Ninguém ganha uma corrida da São Silvestre de um dia para o outro. O pessoal que ouviu uma vez alguém que fez um safari lá no Quênia, disse que estava lá no guia de carro safari, e de repente passava aquele queniano, magrinho, com peso, com um tênis mesmo, mais leve, roupa leve, subindo, andando naquelas savanas africanas, correndo, treinando para ganhar as corridas ao redor do mundo. Por isso que os etíopes, os quenianos são muito bons. Agora, eles não são de uma hora para outra, eles treinam, eles se preparam, eles têm um alvo, eles têm um objetivo. Precisamos fixar os olhos em Jesus, o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. É outra expressão que diz consumador. Quando somos perdoados, o Senhor nos faz livres para obedecer a sua vontade. E por último,
perdoados para enfrentar a causa do pecado. Qual é a causa que eu e você temos, nosso dia a dia, para vencer? É o pecado, a desobediência, a rebelião, querer fazer a nossa vontade, atropelar a vontade de Deus. O importante é que trabalhemos na causa do pecado, a fim de não repeti-lo. Como deve entristecer o coração de Deus quando ouvimos dizer, estou arrependido. Quando nós dizemos, estou arrependido, e a seguir não deixamos que Ele nos cure. Tem aquele corinho aí, ridículo, tropeça aqui, oh, cai a colar, vai caindo sempre. Nunca. Tem muita gente que se arrepende, mas não deixa Deus curar, completar a obra. Somos perdoados muito antes de nos arrependermos. Para que experimentemos o perdão, será preciso que realmente nos arrependamos. Eu gosto muito do Salmo 119, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, os meus pensamentos. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É uma tradução. Para encerrar, perdoados para reordenar nossas vidas, meus queridos irmãos e amigos. Deus nos perdoou para que vivamos uma vida de significado, uma vida de qualidade. Tem muita gente vivendo mal a vida. Nós temos gente que é medrosa, tem medo de tudo quanto é bicho. Eu tenho uma lá em casa que tem medo de lagartixa, um negócio desse tamanhozinho. A outra tem medo de barata, a outra tem medo de lacraia, a outra tem medo de... É uma fobia para tudo quanto é lado. Jesus nos faz corajosos em vencer as fobias. Ele não quer que você e eu fiquemos presos a fobias, acorrentados a fobias. Nós temos que lançar sobre ele todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade. Às vezes a gente, como disse hoje alguém, foi hoje ou foi ontem, não lembro, que nós confiamos muito em nós mesmos. E a causa principal dos nossos fracassos é que nós confiamos em nós mesmos. Mas a causa do nosso sucesso, na perspectiva de Deus, a causa de uma vida bem-sucedida é a confiança plena e absoluta no Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Eu estava pregando no sepultamento do Sr. Valdelino, pai da Elídia. Eu estava dizendo lá, aqui não é lugar de desespero, aqui não é lugar de desesperança, aqui não é lugar de caos, aqui é lugar onde o Senhor Jesus Cristo está sendo pregado. Aqui é um lugar onde nós estamos diante do corpo, da morte, mas a vida supera a morte, porque Jesus Cristo arrebentou os grilhões da morte e vive para todo sempre. E quando estamos nele, nós somos mais que vencedores. Nós precisamos que as nossas vidas sejam reordenadas em Cristo, e somente nele nossas vidas podem ser reordenadas. Quando aquele filho pródigo voltou para casa e o pai mandou trazer uma roupa de gala para ele, um anel de filho, aquele bezerro preparado para uma festa especial, foi acionado, ele mandou buscar o bezerro, matou o bezerro, porque o filho voltou. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a minha condição, meu irmão, minha irmã, meu amigo. O Alonso que esteve aqui hoje vai consertar aí, vai dar água no banheiro das irmãs aí, vamos resolver o problema essa semana. O Alonso estava dizendo, eu pedi para ele fazer um pequeno serviço lá em casa. Ele é aquele rapaz lá do Trabalho Sujo, aquele canal lá, aquele cara que faz canal para Trabalho Sujo, e ele mexe em esgoto, essas coisas. E ele disse, pastor,
Eu de vez em quando pregava lá na igreja metodista de Vila Marília, de lá. Aí ele falou: pastor, o senhor não pode imaginar a vida que eu tive. Eu era um drogado, eu era um bêbado, eu era um homem que envergonhava minha esposa e meus filhos, mas Jesus me transformou. Minha mulher orava por mim, por isso que a mulher sábia edifica a casa. Pastor, eu sou feliz. Aí ele mexeu lá nas coisas, eu pensei: caramba, ele vai me cobrar uma nota aí. Aí ele chegou para mim, meio sem graça, porque a gente sabe quando um trabalhador trabalha por amor ao que faz e não para explorar os outros. O cristão ele é o exemplo disso. E ele disse assim: pastor, 10 reais. E eu ainda fui mendigo, suvina. Aí eu falei com ele: ainda vou te dar mais um dízimo, vou te dar mais um. Era o que eu tinha. Mas o que me impressionou é que aquele irmão conheceu Jesus e teve a vida transformada por Jesus. Porque eu não tenho nenhum pregador aqui, nós temos 16 pregadores nessa igreja que podem ocupar esse púlpito e pregar. Já anotei o nome de todos. Nenhum pregador aqui é capaz de persuadir ninguém, é capaz de argumentar em si mesmo, mas todos que pregam aqui podem falar do amor de Cristo, aquele que transforma o coração, em quem Deus o Pai perdoa todo que crê. Nosso perdão foi obtido por um alto preço. Jamais devemos fazer por causa do pecado, senhores, irmãos. Nem achar que o nosso perdão significa simplesmente apagar o quadro. É como nota a Evelyn Underhill: um processo severo e doloroso que requer reordenação do amor desordenado da alma. Vou repetir o que diz Evelyn Underhill: um processo severo e doloroso que requer reordenação do amor desordenado da alma. Irmãos, nesse relacionamento somos capacitados a crescer, somos curados e nos tornamos íntegros por causa do perdão de Deus em Cristo. Perdão liberado por Deus em Cristo Jesus é a obra da sua graça, não é mérito seu nem meu, não é obra de Hulk, de esforço físico. Fomos perdoados para perdoarmos. Vocês lembram que eu falei com vocês há um tempo atrás? Eu aprendi com um pregador. Jacó corria, era um atleta olímpico, mas um dia no Val de Jaboque a vida dele mudou, porque Deus tocou, o anjo lutou com ele e tocou-lhe o nervo do quadril. O judeu até hoje não come aquela parte do animal. Jacó, que foi tornado Israel pelo Senhor, príncipe de Deus, Jacó teve o quadril tocado, ele começou a mancar. Ele saiu da condição de atleta olímpico que confiava em si mesmo para ser um atleta paralímpico, para confiar naquele que tudo pode, para depender dele. O perdão divino é uma promessa segura, traz paz ao coração, nos leva ao caminho seguro, é o meio da graça, nos leva a focar a vida, enfrentar a causa do pecado e nos reordena pela obra da cruz. Graças a Deus pelo seu perdão. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu fui levar meu pai e minha mãe, falei com vocês, né, para ver minha tia, meu tio está quase cego, glaucoma, um homem muito operoso na igreja, um crente maravilhoso, irmão do Laério, vocês conheceram o Laério aqui. Eu fui
levar meu pai, eu fui uma hora com ele na praia. Aí botei o carro assim, uns 200 metros da praia, uns 200 metros, e quem conhece Barra de São João ali, Chiqueira das Ostras, e fui com ele com uma bengalinha. Ai, filho, está doendo minha perna. Fumou a vida toda, bebeu a perna, quebrou o fêmur, está lá com uma haste e um parafuso. Está doendo, mas não é essa pedra da haste, parafuso que dói, é a outra que tem obstrução das artérias. E eu sentei com ele, botei ele sentado assim, não levamos cadeira, ficamos sentadinhos, ficamos os dois ali olhando aquele marzão. E eu fiquei pensando o seguinte, olhando para ele, eu sou muito parecido com ele. Eu, papai, o papai aprontou tanto e chegou a 81 anos. E eu falei assim, papai, o senhor sabe por que o senhor não foi ainda? O senhor não foi porque sua mãe, a vovó Juraci, orava pelo senhor todos os dias. E quantas vezes o senhor chegou embriagado na casa dela? E vovó tinha paciência com o senhor. Vovó não. A vovó tinha. Mulher sempre. Mãe sempre. E suas irmãs oravam pelo senhor, eu orava pelo senhor. E muitas vezes eu via papai lúcido, que era o contrário, não estava com bebida era o diabo, com lúcido era o anjo. E muitas vezes eu via papai conversando com Deus. Meus irmãos, meus amigos, meu pai é um homem que tem pouca instrução, mas é impressionante a oração que ele faz. Eu creio que Deus o perdoa. Diz Paulo aos Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Você foi perdoado? Você já perdoou as pessoas que ofenderam você? Você tem desafetos? Eu não tenho, não. Eu já, até aquelas pessoas que me fizeram chorar no ministério de razão, digo isso para você em Cristo. Por mim mesmo não tenho condição. Eu sou capaz de conviver com qualquer pessoa que me fez chorar e me prejudicou. Porque Cristo em mim que faz isso, não eu. Em que justiça nós perdoamos? Da nossa justiça ou da justiça de Cristo? De Deus em Cristo? Que o perdão divino seja o bálsamo para o nosso coração nesta noite. Seja a renovação da nossa mente e atitudes e atos que abençoam pessoas e glorificam a Deus. Fomos perdoados por Deus de maneira plena e absoluta, para perdoarmos de maneira plena e absoluta aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que tentam nos detonar. A nossa resposta tem que ser o perdão, o amor, o carinho, o afeto. Como Jesus disse da cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Que Deus nos abençoe. Que você, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, você possa se arrepender dos seus pecados. O remédio já foi liberado. Você possa crer na suficiência de Cristo, o remédio de Deus, e obedecer todo o coração. Senhor, obrigado por esta noite, pelo privilégio, pela honra de poder repartir o pão com os irmãos e com os amigos que nos honram com a sua presença. Pedimos que nos deis um resto de noite muito abençoado, de muitas experiências ainda contigo. Que antes de dormirmos possamos agradecer o dia que está findando e agradecer o outro que vai começar. Ensina-nos sempre a ser gratos pelo perdão que tu
nos outorgaste em Cristo. E que oremos por aquelas pessoas que não gostam de nós e nos prejudicam, possamos abençoá-las com a bênção do Senhor, possamos perdoá-las, possamos ajudá-las, encorajá-las, para que elas se arrependam a partir do teu perdão. Fica conosco, conduza-nos aos nossos lares, dá-nos uma semana muito abençoada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso querido, amado, suficiente Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, maravilhoso, sublime, que é amor, e as consolações infinitas, incomparáveis e substituíveis do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Divina, seja com todo o povo de Deus, Israel de Deus, Pai, até os quatro cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém.